Nós estamos meditando sobre os 3 estágios da salvação. São 3 reflexões que eu gostaria de ter com vocês. Nós já falamos sobre o primeiro estágio, que é a justificação. Nós tratamos na semana retrasada. Nós vimos o que é a justificação, que é um ato soberano de Deus. Quando nós falamos de soberania, significa, de maneira bastante simples, que Deus governa absolutamente tudo. Ele faz tudo segundo a sua vontade, independentemente de quem quer que seja e do homem, inclusive. E a justificação é um ato soberano de Deus, de quando Ele, por sua vontade, Ele revela o que Cristo fez para pecadores. Portanto, na justificação, a participação daqueles que creem é zero, porque não há ninguém que busque a Deus, nenhum só, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram e a umas se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, nem um só, não há nenhum justo. Todos nós nascemos em pecado e se há algo que nós não queremos, é Deus. Mas Ele, quando Ele quer, com a sua graça, que ela é irresistível, Ele quebra qualquer resistência humana. E Ele faz isso segundo a sua vontade, Ele faz isso por amor, de graça e por misericórdia com pecadores como nós. Aqueles que foram justificados ou que creram na justiça de Cristo, a única que é real, só creram e só se arrependeram porque Deus deu vida para isso. Mas eu me arrependi. Sim, quando nós cremos de verdade, nós nos arrependemos. Quando eu tive, pela graça de Deus, num quarto, na casa dos meus pais, quando eu tinha por volta, não lembro exatamente, 20 e poucos anos, lendo um livro chamado O Homem Espiritual, de Watchman Nee. No quarto à noite, talvez todo mundo estava dormindo já, e naquele momento Deus revelou o Evangelho para mim sem que ninguém falasse. É claro que eu já estava ouvindo o Evangelho há um bom tempo. Por que Ele fez? Porque Ele é soberano, Ele faz independentemente da vontade do homem. E a primeira resposta nossa, depois de Deus nos converter e nos regenerar, é arrependimento. O arrependimento de quem nós somos, dos nossos muitos pecados. Nós nos arrependemos, eu me arrependo. Como disse o irmão Paul Washer, a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Sou eu quem me arrependo, mas eu só me arrependi de quem eu era e do que eu fiz, porque um dia Deus deu vida para que isso pudesse acontecer, e caso contrário eu jamais faria isso. Se Ele não fizesse, se Deus não fizesse, ninguém jamais iria querê-lo, buscá-lo ou creria no Evangelho. Só acontece isso para aqueles que Deus, pela sua graça, revela. E hoje, então, nós vamos ver para todo aquele que foi justificado, esse, então, entrou num processo chamado de santificação. Mas há verdades maravilhosas para nós que fomos justificados. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. E isso é fantástico, né? Porque nós éramos inimigos de Deus, mas com a fé em Cristo concedida pela graça, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós, tendo sido justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia paz entre nós e Deus, nós éramos inimigos de Deus. Todo ser humano nasce inimigo, mas agora então, quando aqueles que creem no que Cristo fez, há
reestabelecimento da paz com Deus. É isso que Paulo diz aqui. Agora, Cristo, tendo estabelecido essa paz pelo seu sangue na cruz, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 20, nós então estamos em paz com Deus para sempre. Colossenses 1, 20 diz: Ele estabeleceu a paz pelo sangue derramado na cruz. Quando Cristo derramou o seu sangue santo por pecadores, aqueles que creem nele, que eram inimigos, agora passam a ter paz com Deus. Não somente isso, ele nos tornou seus filhos. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Eu estou relembrando alguns textos que nós tratamos. Nós fomos feitos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso fica claro que a ideia de que todos são filhos de Deus não é verdade, porque nós só podemos ser feitos filhos, tornados filhos, por meio da fé em Cristo. E além disso, nós éramos filhos da ira de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, os versos 4 a 6, nós éramos filhos da ira, nós não queríamos a Deus, éramos inimigos, filhos do diabo, mas agora então Deus, como Paulo diz aqui de maneira maravilhosa, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Note que não há nada do homem em nenhum desses textos que nós lemos. O homem não faz nada, porque ele não tem condição e ele não quer fazer. Se não fosse a graça de Deus, tudo foi Ele quem fez, não há espaço para nós. Diante disso, Paulo diz então, em Romanos capítulo 8, versículo 1, o texto que nós lemos também: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que por estarem em Cristo Jesus, não andam mais segundo a carne como andavam, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E aqui uma verdade maravilhosa: um justificado foi justificado para sempre, não há mais volta. Que assim como nós não queríamos a Deus e agora pela graça tivemos o Evangelho revelado, Ele agora nos conduz em triunfo, Ele nunca mais vai nos abandonar, Ele começou, Ele vai terminar, não há mais volta. Não que nós queiramos, porque quando nós cremos de verdade, nós queremos estar com Ele. Mas há aqueles que dizem que é possível que alguém que tenha sido justificado genuinamente perca o que Deus fez. Isto é impossível, e essa teologia é, para dizer o mínimo, falsa. A justificação, então, é o início da vida com Cristo. Mas e agora? Eu creio no que Cristo fez. Eu tenho certeza de que lá naquela cruz, quando Ele foi levantado da terra, como Ele disse, Ele atrairia a todos no seu corpo. Eu creio que Ele me fez morrer, como nós cantamos, no seu corpo santo. Ele levou o marco há 2000 anos. No seu sangue, Ele me purificou dos meus inúmeros pecados passados, os que eu tristemente ainda cometo e os que ainda tristemente eu vou cometer. Eu já fui totalmente perdoado e lavado no sangue de Cristo. E não somente isso, Ele me deu uma nova vida. Ele agora é a minha vida. Eu nasci de novo, eu nasci do alto do Espírito. Todos aqueles que creem em Cristo estão inseridos nestas realidades. Mas e agora? O que acontece com alguém que foi justificado? Com alguém que foi genuinamente justificado? O que eu faço? Após nós termos sido justificados, então
entra este processo que a palavra fala de santificação. E aqui é que muitos cristãos erram, e nós erramos, irmãos, na compreensão do que é a santificação. Mas o que significa essa expressão santificação? Ela vem da palavra santo, e a palavra santo, ela significa, no original, separado. Santificação, portanto, é separação. Mas separação do quê? Separação do mundo, de tudo que é contrário a Deus, para Deus. É uma separação que houve do mundo para Deus. Aqueles que creem em Cristo foram separados desse mundo e agora devem viver para Deus. Uma definição simples é a separação do cristão do mundo para Deus. E uma resumida que o irmão Ernest Maia nos ajuda, ele diz assim: a santificação é um ato sobrenatural de Deus que se inicia com a regeneração, constituindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Jesus Cristo. Santificação, em uma definição direta, é a diminuição dos pecados nos cristãos, mas tendo como base Cristo e no poder do Espírito Santo. Qual é o erro que nós às vezes cometemos, e todos nós cometemos? É que muitos evangélicos, e nós às vezes pensamos assim, nós não dizemos, mas, bom, Deus já fez a parte dele, agora eu faço a minha. É assim? De jeito nenhum. Não é isso que a palavra de Deus ensina em hipótese alguma. É devido a esse pensamento que em muitos casos surge algo que volta e meia entra na igreja, que é chamado de legalismo. O legalismo ele se resume da seguinte forma no meio cristão: é Jesus, mas tem que ter alguma coisa a mais. É Jesus mais usos e costumes. É Jesus mais ter uma manifestação do Espírito. É Jesus mais o batismo do Espírito Santo. É Jesus mais eu participar disso e fazer aquilo. Porque se deixar só Jesus. E essas são expressões de legalismo. Nós vemos no Velho Testamento vários daqueles que nós chamamos de judaizantes. Nós não temos mais isso, porque nós não estamos num contexto como eles, mas os judaizantes, sim, é Jesus, mas tem que circuncidar. E a palavra é absolutamente clara que não há nada além do Senhor. E isso não se aplica somente à justificação, mas isso é realidade para a santificação. E para alguns, às vezes, vai ser, mas espera aí, eu não participo. Em nós, irmãos, na nossa carne, não habita bem algum. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Não há em nós, mesmo como cristãos, qualquer poder e capacidade para vivermos para a glória de Deus. Não há em nós, mesmo como cristãos, capacidade nossa, natural nossa, não há. Não é só a justificação que é a ação da graça de Deus, mas também a santificação. Eu queria então que nós pudéssemos ver a santificação na prática. O que é e como nós podemos andar em uma vida de santificação? Como ela acontece na prática? Como ser mais separado do mundo e separado para Deus. Antes de tudo, um outro erro muito comum no meio evangélico
é que somente cristãos podem ser santificados. Isso, você consegue entender que isso é fundamental? Porque, um exemplo, a palavra de Deus diz, tem vários mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Bom, vamos ficar com não darás falso testemunho, que é não minta. Se você pegar esse mandamento, que é de Deus, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para todo homem, e disser para alguém que não crê no evangelho: você tem que parar de mentir, porque Deus diz que você não pode mentir. E ele vai tentar parar de mentir, e ele acha que com aquilo ele agrada a Deus. A gente está fazendo isso certo? A gente está negando o evangelho com essa prática. E isso se aplica a qualquer realidade. Mas não é assim de forma alguma. O que nós precisamos é falar e pregar para pessoas que não creem, falar do que Cristo fez, do evangelho. E Deus, pela ação do Espírito, convertendo essa pessoa ao evangelho, aí então nós podemos trazer ensinos para elas. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ensino da palavra de Deus para pessoas que não creem no evangelho é religião. Não é a fé cristã, não é evangelho. Vamos ver então, queria ver com vocês 5 características da santificação naqueles que realmente creram em Cristo. Aliás, você crê? Você que está aqui agora, ou você vem aqui todo domingo, ou vem de vez em quando porque faz parte, os adolescentes, eu venho porque meu pai quer. Você crê em Cristo? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder. Deve ter certeza. Você houve um dia, você não precisa lembrar do dia, do exato momento, mas houve um momento em que você se viu lá na cruz em Cristo. Quando você ouviu que Jesus morreu naquela cruz há 2000 anos, você viu que você estava lá, que Ele morreu por você. E que não somente Ele morreu por você, mas Ele fez você morrer no corpo dEle. Que você se arrependeu e o recebeu como Salvador e Senhor, crendo em sua morte e ressurreição por você, e em sua morte e ressurreição com Ele. E que você teve essa compreensão que ninguém mais pode tirar. Você crê nisso. Essa é a maior necessidade minha e sua. Esse é o evangelho que nós precisamos, acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa. Agora, aqueles que então creem nesse evangelho, no único evangelho, no verdadeiro evangelho, e que foram justificados, eles entraram então pela graça de Deus nesse processo de santificação. E uma das características do cristão salvo pela graça, justificado, é que o cristão agora, por que agora? Porque antes ele não, se havia algo que ele não odiava, era o pecado, muito pelo contrário, ele amava o pecado. O cristão agora odeia qualquer forma de pecado. E aqui é importante, irmãos, não é que você tem que não gostar disso. Não, você tem que parar de gostar disso aí. Eu às vezes converso com os meus filhos. Você crê em Cristo? Creio. Isso faz parte do que Cristo tem para nós. Está óbvio que não. Mas eu não posso impor isso. A questão é, se eu creio em Cristo, Cristo, na pessoa do Espírito que é o quê? Santo, habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim, não há nenhuma possibilidade de eu ficar no pecado, ou ter prazer no pecado, ou gostar do pecado, ou dizer que o pecado é assim, porque o Espírito Santo habita em mim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é possível alguém que tenha crido em Cristo, que veio por quê? Para morrer por causa de pecados, continue vivendo na prática do pecado, achando que está tudo bem. Não é possível. Não é possível que aquele que creu em Cristo e que vê que a palavra de Deus, Deus odeia o pecado, e Ele odeia tanto o pecado, que Ele teve que mandar o seu Filho para morrer por pecadores, que a pessoa que diz que crê em Cristo
ama o pecado, continua na prática do pecado, e quando é confrontada pela palavra, viva como se isso não fizesse a menor diferença. Isso é impossível para alguém que foi genuinamente justificado em Cristo. É inadmissível que um justificado de verdade ame pecados, viva na prática deles e não se arrependa. Agora entenda, não é porque tem alguém dizendo que tem que ser assim, mas porque aqueles que creem de verdade têm o Espírito Santo falando com eles. E ainda que nós pequemos, nós vamos ver que nós não somos perfeitos e que tristemente, e muito tristemente, nós pecamos. Nós não temos prazer do pecado, nós não queremos continuar, nós odiamos o pecado. Mas que pecados? Pecado é o quê? A palavra tem uma infinidade de relações: roubo, adultério, assassinato, homossexualismo, corrupção, injustiça, palavreado torpe, maledicência, sensualidade, inclusive na fala, no que nós ouvimos, vemos, pensamos. Tudo isso é pecado, são pecados contra Deus. E se eu digo que eu creio em Cristo, e eu vejo que isso é claro na Escritura, como eu posso dizer e continuar nessas práticas como se elas fossem normais, porque todo mundo faz? É impossível que um genuíno justificado em Cristo viva na prática do pecado sem que se arrependa. Eu não estou dizendo que é impossível que um justificado não cometa pecados. Nós vamos ver que não é isso que a palavra diz. Mas um justificado, quando comete pecados, porque tem o Espírito Santo habitando, ele vai mostrar e ele vai se arrepender dos seus pecados. Mas odiar é meio pesado, hein? Esse negócio de Deus odeia. Deus não odeia não, né? Odeia. Isaías capítulo 61, versículo 8. Ele está especificando um pecado, mas já mostra que ele odeia. Isaías 61, versículo 8 diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Iniquidade é pecado. No caso, a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Aqueles com quem ele tem uma aliança, mas ele odeia o pecado, ele odeia a iniquidade, e não é só a do roubo, não é necessário explicar isso, está óbvio. Jesus falando aos cristãos da igreja de Éfeso, e aqui o Senhor já ressurreto, a última carta por meio de João, Apocalipse capítulo 2, verso 6, havia ali uma prática aquela igreja se opunha a uma prática que estava acontecendo em uma das 7 igrejas no Apocalipse. E Jesus é claro em dizer para aqueles irmãos, Apocalipse capítulo 2, verso 6, os irmãos da igreja de Éfeso, ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu, Jesus, também odeio. E as obras deles eram pecados. Ninguém sabe quem eram os nicolaítas e quais eram as suas práticas. Há muitas tentativas de compreender. É bem provável que fosse algum tipo de culto relacionado com personalidade e também com promiscuidade. E o Senhor Jesus está dizendo: que bom, irmãos, meus queridos, nós somos irmãos de Cristo, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, porque eu também odeio. Quando a gente às vezes fala de falso profeta, que a gente fica bravo, você pode saber que o Senhor também não gosta. O irmão Heber veio na primeira conferência Fé Reformada, alguns até ficaram assim, meio impactados, porque você sabe qual era a punição de falso profeta no Velho Testamento? Morte. Ia ter muito hoje morrendo. Era Deus estabelecendo para falsos profetas morte. Daí, como ele leva a sério a sua palavra e a sua santidade. O segundo ponto, o cristão, ele está sendo santificado, é um processo. A justificação é aquele momento em que nós cremos no que Cristo fez, ele abre os nossos olhos, e nós entendemos, o que Cristo fez foi por mim, eu creio.
Ali começou a santificação. E é um processo que leva toda a vida. Quanto mais de Cristo, e aí começa, que nós estamos chamando de uma caminhada em Cristo, quanto mais de Cristo, mais santo nós vamos ser, santo, separado do pecado e separado para Deus, mais ódio pelo pecado nós vamos ter, mas desse lado da história, quando digo desse lado, nessa realidade, nenhum cristão jamais atingiu a perfeição e que nunca mais tenha cometido pecados a partir da sua fé em Cristo. Ainda que houvesse na história alguns irmãos que defendiam a possibilidade de um cristão ser perfeito, mas a palavra de Deus não permite isso para esta realidade. Eu diria que sequer ninguém chegou perto disso. O alvo é a santificação plena, uma vida totalmente dedicada ao Senhor e separada do mundo, mas ela não vai ser atingida nessa realidade. E é importante, irmãos, não que Cristo não possa. O poder de Cristo no Evangelho, quando uma pessoa crê no Evangelho, o poder do Evangelho é tão poderoso que ele poderia tornar aquela pessoa naquele momento perfeita. Mas é que nós precisamos ser tratados a um diabo, a um mundo e a nossa carne lutando, então nós entramos nesse processo. Mas nós podemos pegar 2 apóstolos para dizer esta realidade melhor do que qualquer um. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 13, o apóstolo Paulo falando da impossibilidade que ele ainda não havia atingido a perfeição. Aqui é Paulo dizendo, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele estava preso por causa do Evangelho, quando ele escreve a carta. Irmãos, quanto a mim, não a julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu busco o Senhor, que é o alvo. E quanto mais de Cristo, menos do pecado. Mas eu não alcancei a perfeição ainda. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele diz que ele prossegue para o alvo, mas ele também diz, eu não julgo que a tenha alcançado. Além disso, Paulo vai confessar as suas lutas e derrotas em Romanos capítulo 7, onde ele fala: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que eu sou. Ele fala das suas lutas ali. E João, o apóstolo João, 1 João capítulo 1, versos 8 e 10, ele também vai falar disso, e aí ele é muito mais claro para nós. Ele falou sim que é impossível, nos versículos anteriores, ele fala que é impossível alguém que ande na luz, ao mesmo tempo ande nas trevas, isso é impossível, alguém que tenha crido em Cristo e viva na prática do pecado. Mas aqui ele vai falar então sobre aqueles que dizem a possibilidade de não mais cometer pecados, e é o apóstolo João que está dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, eu não posso dizer que eu não cometo pecados, e o próprio João está admitindo que ele está aqui, se dissermos. Se confessarmos, João está incluso aqui, e não é uma figura de retórica, ele sabe da realidade dele, porque ele conhecia muito mais o Senhor. Ele se inclui, e obviamente não é pretexto para o pecado, misericórdia. Nós falamos do ódio do pecado. Mas João está dizendo: eu não posso dizer que eu não cometo pecados, ainda que eu os abomine, que não queira. O Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a oração do Senhor, um dos pontos que Ele nos ensina: Pai, perdoa
os nossos pecados. É claro que ele não está falando dele, mas está falando para todos aqueles que têm o Deus, Criador, Pai, que são aqueles que creram nele. E ele está dizendo que nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. E aqui há a grande batalha do cristão, que nós temos, como eu falei, há 3 inimigos: o diabo, o mundo, o sistema que é governado por ele, e a carne, que a palavra fala, ela tem várias definições para a carne, mas uma delas é a propensão que nós temos para fazer o que é contrário à vontade de Deus. Ainda que tenhamos sido crucificados com Cristo, nós precisamos nos despojar disso, e ainda nós somos tentados e atraídos. E nós vivemos uma luta constante contra estas realidades. Eu estava pensando que nenhum santo na Bíblia exaltava a sua própria santidade. E quando pecou nessa área de exaltar-se, Deus corrigiu. Olhe para os santos da história, um santo que se arroga da sua santidade não está sendo santificado. Um santo soberbo é uma contradição. Quanto mais santo o homem é, mais humilde ele é, e mais reconhece que ele é limitado. Terceiro ponto, a santificação é produzida por Deus em sua graça. Não sou eu que me santifico. Eu não tenho condições em mim de me santificar. É a graça de Deus que faz isso em nós. Nós estamos em uma batalha, nós vimos que a justificação é um ato soberano, exclusivo de Deus, e na santificação o regenerado participa, diferentemente na justificação, é um ato soberano, na santificação nós participamos. Um exemplo muito simples, nós temos que ter contato com a palavra de Deus, diariamente. Por que eu não tenho? Porque Deus não quis? Não, porque eu não quis. Mas e quando eu tenho aquele tempo com a palavra, e eu leio a palavra, e Deus fala comigo, eu vou desbater no peito e dizer, fui eu? Não, foi a graça de Deus que fez. Essa é a nossa participação. Nós entramos na participação com os nossos pecados. E Deus entra com a vitória sobre eles. Olha que o Espírito Santo revela para Paulo e para todo cristão. 1 Coríntios capítulo 4, os versos 6 e 7, está falando exatamente disso. Esse texto é um texto maravilhoso. Aliás, é da palavra de Deus, tem que ser. 1 Coríntios, mas olha o que ele está falando para aquele que se arroga da sua santidade. Ele até muda o tom para falar da santidade dele. Olha o que Paulo está dizendo para nós quando nós acharmos que nós estamos fazendo alguma coisa. Ele diz assim: ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você cristão diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Você, pela graça de Deus, está estudando mais a palavra? É pela graça de Deus. Você tem orado um pouco mais? É pela graça de Deus. Você tem sido o melhor esposo, uma esposa, ou filho? É pela graça de Deus. Você está sendo um melhor funcionário? Está trabalhando como se fosse para o Senhor, como a palavra manda? Ou você está, como empregador, está sendo justo com o seu funcionário, com o seu colaborador? Está sendo mais? É pela graça de Deus. Você tem vencido vícios, pornografia, bebida, cigarro? Tem sido menos maledicente? Você bate no peito dizendo, eu sou? Qual cristão que anda em comunhão com o Senhor baixa no peito e diz que eu faço? Você conhece algum? Se você conhece algum, essa pessoa, questione a fé dela. Agora, quando diz, é a graça de Deus que tem feito isso, aí sim. Porque é a graça de Deus. Não é o que Paulo está dizendo? O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você está dizendo que é você quem faz? É isso que o texto diz ou não? O grande apóstolo Paulo,
1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele vai dizer: o grande apóstolo Paulo é um conceito humano. É uma percepção humana que não vê quem estava por trás daquele homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele precisa falar quem estava fazendo tudo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele está falando aqui de alguém já regenerado, justificado, que está pregando e vivendo, entregando a sua vida para o Evangelho. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Se ele parasse aqui, era um grande problema. Mas ele diz: contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo: eu fiz tudo isso aí? Não, Deus fez por meu intermédio. Então a honra é para Ele, a glória é para Ele. Aqui nós estamos vendo a santificação na vida de Paulo. Primeiro que a graça não é vã. Eu creio na graça, vivo no pecado? Não, você crê em qualquer coisa, menos a graça. Porque a graça, ela não é vã. A graça de Deus transforma pecadores. Então ele está dizendo: a graça não foi vã comigo, mas agora sou eu quem faço? Não. A graça que não foi vã, ela está trabalhando e me moldando o caráter de Cristo. Eu estou trabalhando, mas é o Senhor quem faz. Foi a graça de Deus que fez tudo o que fez por meio da vida de Paulo e tudo o que fez na vida de qualquer cristão na história. Onde nós entramos na santificação, irmãos? Em clamar, em buscar o Senhor e dizer: Senhor, por sua graça, faz na minha vida. Não é assim: eu sou resiliente, eu tomei uma decisão. Resiliente é uma palavra que está em moda. Eu tomei uma decisão, agora eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, e eu quero os louvores para Ele. Senhor, eu não posso fazer a sua vontade a partir de mim, eu não tenho condição. Então, Senhor, por graça e por misericórdia, faz em mim. É aqui que nós entramos. É dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, e eu já tentei tantas vezes, eu não consigo vencer esse pecado, Senhor. Conceda a sua graça e o seu poder, para que quando o Senhor me der vitória, toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Irmãos, santificação é isso. Deus entra com a sua graça que concede vitória. Nós entramos com o pecado. Os pecados são sempre meus. A vitória sobre eles são sempre dele. Você está dizendo então que não há lutas? Não, eu estou dizendo exatamente o contrário. Há luta. Espírito e carne militam, há uma guerra nessa realidade. E ela não vai acabar, não vai haver trégua, não vai haver descanso. Há uma guerra, mas a vitória não é nossa. A derrota é: quem é o vencedor? É o Senhor. De quem é a glória? É o Senhor. Pergunta: para quem é a glória? E é fácil identificar religioso. Religioso, 99,9% é hipócrita. Só pela graça nós podemos ser santificados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Marco que faz bem, não. Vem do Senhor. E algo que esse eu tenho compartilhado com alguns irmãos, é o que tem mais mexido comigo. A maior motivação para a santificação é o amor ao Senhor. É por amor a Ele que eu quero uma vida santa. Eu não quero uma vida santa para mostrar que eu sou melhor do que quem quer que seja, porque eu não sou. Eu não quero para dar testemunho, não vou dar testemunho, não. Testemunho é uma consequência de vida, eu não tenho que dar testemunho. O testemunho não tem que ser algo forçado, ele é consequência da vida de Cristo em uma pessoa.
Não é por medo, muito menos por medo, eu tenho medo de Deus de forma alguma, eu tenho acesso ao trono da graça de Deus a toda hora, mesmo que eu tenha cometido um grave pecado, naquele momento que o Espírito Santo fala comigo, você desobedeceu, eu falei para você não fazer, você fez e desobedeceu, mas naquela hora eu tenho acesso ao trono de graça, eu tenho perdão quando confesso, eu não tenho medo de Deus. Não é para receber galardão? Irmãos, eu não tenho dúvida de que a maior razão para um desejo de uma vida santa para aqueles que creem, a maior motivação deve ser o nosso amor pelo Senhor. Nenhuma outra razão. O que os outros vão dizer? E daí o que os outros vão dizer? Você está preocupado com o que os outros vão dizer? A mesma coisa, eu estava ouvindo o Francis Chan, um pregador da palavra, e um dia ele foi pregar, e aí estava na plateia o John MacArthur. E aí ele ficou nervoso, e depois ele falou para a esposa dele, meu amor, e John MacArthur estava ali, eu fiquei nervoso. Aí ele falou assim, bem, você está pregando para Deus, você fica nervoso por causa do John MacArthur? A minha vida é para os outros? Que os outros vão dizer, o que Deus vai dizer. Essa é que é. Se ele for o centro e o primeiro, o resto vai acontecer. E se não acontecer, o que os outros vão dizer? Os outros não perdoam, os outros julgam, mas eu tenho um trono de graça e um Deus que perdoa. O meu parâmetro, o meu padrão de vida é o Senhor, e é por amor a Ele que nós devemos desejar uma vida santa, irmãos. Mateus 22, um religioso foi perguntar para o Senhor Jesus qual que era o mandamento mais importante. E olha como o Senhor Jesus resume todos os mandamentos. Mateus 22, versos 36 a 38. O religioso perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aí o do próximo vai acontecer se esse for real. Se nós amarmos o Senhor mais do que tudo, nós não vamos querer mentir, nós não vamos querer roubar, nós não vamos querer adulterar, nós não vamos querer pecar. Se nós amarmos o Senhor, isso que o Senhor está dizendo, se você me ama, como Jesus disse, obedeça os meus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos refletem o caráter de Deus, e eu não quero ir contra o meu Deus. A motivação é amor a Ele. Se nós o amarmos, nós não desejaremos pecar contra Ele em nada. Irmãos, não é essa a razão da santificação? Jesus, João 14:15, um texto que nós temos falado tantas vezes, olha como ele resume, ele está falando para os discípulos, ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu amo o Senhor, mas eu vivo na prática do pecado. Não, esse amor não existe. Eu amo o Senhor, e por amor ao Senhor, eu quero obedecê-lo, por nenhuma outra razão. O ponto é, se nós que nos dizemos cristãos, amarmos mesmo a Cristo, nós vamos obedecê-lo, nós vamos desejar obedecê-lo mais do que qualquer coisa, irmãos. E assim Ele, pela sua graça, vai estar nos santificando. E o quinto e último, quando nós amamos alguém, nós queremos estar com esse alguém, não é? A santificação é fruto de um relacionamento com Cristo. Eu não sei quantas vezes a gente já falou isso aqui. E eu não sei quantas vezes eu concordo com isso aqui sempre. Mas eu não sei quantas vezes eu saio disso. E por consequência, por sair desta verdade,
de que o meu Deus, Ele não somente me justificou, mas Ele me resgatou, Ele me comprou para Ele. E eu esqueço disso, eu troco o Senhor por coisas tão banais. A santificação é pela graça, a santificação vem mediante um relacionamento com aquele que nos justificou. Todo mandamento que é dado na palavra de Deus para os cristãos, eles pressupõem dois fundamentos. Primeiro, óbvio, de que aquela pessoa, se é cristã, ela tenha sido justificada. E segundo, se ela está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Porque a obediência à lei de Deus, por amor a Ele, depende dessas duas verdades. Há aqueles que creram de verdade em Cristo, que foram justificados, mas não andam na presença dEle, e por consequência andam em pecados, cometendo pecados, em lutas, em derrotas constantes, não porque o Senhor não possa libertá-los, mas porque eles estão amando, e é triste admitir, mas essa é a mais pura verdade, quando nós pecamos, nós estamos amando mais aquele pecado do que o Senhor. Essa é a verdade, e a gente tem que dizer isso para Ele, por mais que doa. Senhor, eu cometi esse pecado porque eu estou amando mais isso do que o Senhor. Agora, se eu andar num relacionamento com Ele, íntimo com Ele, Ele vai me conceder graça para viver para Ele, viver em vida de santidade. É Ele quem faz, irmãos. É Ele quem faz tudo. Paulo é aquele que talvez mais enfatize isso em suas cartas, em Coríntios, Gálatas, Romanos, e ele está falando da base para esse viver. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E é aquilo que nós temos falado algumas vezes, eu estou contente que nós temos falado mais vezes, de que é a realidade de que não somente, irmãos, isso é fundamental para a nossa vida com Cristo, não somente Cristo morreu por nós, mas que nós morremos com Ele. Aqui está a vitória sobre os pecados. Porque Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Eu, Paulo, eu, Marco, eu e qualquer um de vocês que crê em Cristo, nós já estamos crucificados com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. E agora, então, não sou eu, Marco, mas quem vive. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a minha vida. E a vida nesse corpo aqui não sou mais eu e não pode ser mais eu, mas Cristo. Se isso for real, aí vai haver vitória. É só assim. Irmãos, dá para entender que nós não temos participação ativa na santificação? Nosso papel é: Senhor, eu não posso, mas Senhor, eu recorro a Ti que pode. Me conceda a sua graça e o seu poder para viver para a sua glória. Onde? Em qualquer pecado, em qualquer luta onde eu sou derrotado, Senhor, eu não posso. A vida que eu agora vivo nesse corpo aqui, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Ele vive em mim. Cristo vive naqueles que nele creem. O que nós precisamos? Andar num relacionamento com Cristo que habita em nós. Quando Deus manda nós obedecermos a sua palavra, qualquer dos seus mandamentos, em Cristo, Ele já nos deu o poder para obedecer. Quando Ele diz para você fazer alguma coisa, se você não tiver Cristo, você não vai fazer nunca. Mas quando nós cremos em Cristo, Ele nos concedeu o Seu Filho e o poder dEle para obedecê-lo, por amor a Ele. Quando Ele nos regenerou, Ele nos deu a Sua vida.
O que nos falta, irmãos? Falta andar com Ele. Levar o morrer dele, como Paulo diz aos Coríntios. Sabendo isso, que foi crucificado nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Ele diz isso para os romanos. Ele está falando, a nossa vida de santificação é levar o nosso morrer com Cristo, para que Ele manifeste a sua vida, porque em nós não há capacidade. Quando uma pessoa crê em Cristo, Ele passa a habitar nela pelo Espírito, e é no poder do Espírito que há a santificação. Só no poder do Espírito. Mas se eu não ando em Espírito, não vai haver. É um processo, irmãos, para o resto da vida. Começou na justificação e é um processo para o resto da vida. Mas como isso é no dia a dia, é para nós terminarmos o último texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Como é que é esse morrer? Como é que eu estou crucificado com Cristo? Como é que isso se manifesta no meu dia a dia? No meu trabalho, na escola, com os meus amigos, com a minha família, com os meus irmãos? Gálatas 5,16, Paulo diz: andai em espírito. E essa versão é maravilhosa. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, a propensão para o pecado que nós temos. Se nós andarmos em espírito, o poder do Espírito concede vitória sobre pecados. Andar em espírito é uma outra forma de levar o morrer de Jesus, de estar crucificado com Cristo, de andar em um relacionamento com Cristo. O que nós poderíamos aplicar, irmãos? Aqueles que creram no Senhor. Irmãos, muito praticamente, nós precisamos de um tempo diário de oração, de orar ao Senhor e orar sem cessar. E quando nós desenvolvemos isso, o Senhor vai nos levar a falar com Ele mais e mais e mais e mais. Precisamos, irmãos, ter um contato com Deus falando para nós na palavra dEle. Irmãos, não é possível um relacionamento com Deus sem nós ouvirmos o que Ele tem para nós. Nós precisamos da palavra, nós precisamos orar sem cessar. Quanto tempo? O máximo possível. Mas aí eu não tenho outras coisas. O máximo possível, o Espírito Santo dá equilíbrio para a realidade. Está com a igreja. Quanto? O máximo possível, com o equilíbrio que o Espírito Santo dá. Você não vai prejudicar a sua família. Não estou falando de ativismo religioso, estou falando de estar com a igreja, com irmãos em Cristo. Fale de Cristo. Irmãos, envolver-se na pregação da palavra, pode conversar com os irmãos que estão envolvidos em ministério, até para o ministério infantil. Eles têm que preparar, eles têm que sentar um tempo e ler. O que está acontecendo naquela hora? Eles estão preparando, Deus está orientando pela palavra. Cante louvores, louve ao Senhor. Ao invés de ouvir música que não leva a nada, substitua. Isso é legalismo. Não é. Isso é prioridade. Aprenda a remir o tempo. Não perca tempo. Eu vou perder tempo com a palavra. Não, você não está perdendo, você está investindo tempo. Separe. Então tá, segunda-feira é o dia, amanhã é o dia de começar tudo isso. Senhor, eu reconheço, Senhor, que pela sua graça eu não tenho andado assim. Eu reconheço que eu dependo do Senhor. Eu reconheço que eu estou falhando porque eu não tenho andado em comunhão com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Me leva a isso, me quebra, Senhor, para que isso seja real na minha vida. E mesmo que no processo eu tropece algumas vezes, Senhor, me capacita a retomar.
Ele vai santificar a nossa vida, para a glória dEle. Que o Senhor faça isso, irmãos, nas nossas vidas, para a glória dEle. Amém.